Sua vida é correr contra o relógio. Nunca tem tempo para nada. Você até tem uma rotina, mas ela não está te mantendo produtivo. Ela está te mantendo ocupado. Acontece que quando você está sem tempo, você está sem vida. Seu dia começa e ele simplesmente passa. Você corre contra o relógio, apaga uns incêndios aqui e ali, no fim, sente que nada realmente mudou. Sua rotina não está te ajudando a ser mais produtivo. Só está te mantendo ocupado e exausto. Você deve estar pensando que o problema é a falta de tempo. Mas se eu te disser que o tempo não é a questão? Nesse vídeo eu vou te mostrar como pequenas escolhas que parecem triviais para a maioria das pessoas, principalmente quem acredita não ter tempo para nada, pode ser a sua saída para sair desse labirinto sem fim. Além disso, eu vou te mostrar o que você pode fazer para ser mais produtivo, sem precisar tirar férias, ficar descansando e com a mesma rotina que você possui hoje, cheia de compromissos e responsabilidades. Então, assista até o final do vídeo, que eu te prometo que vai valer a pena. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, pessoal, é diferenciar o que é ser produtivo de ser ocupado. Porque hoje as pessoas elas estão se sentindo muito ocupadas o tempo inteiro. Elas estão se fazendo ocupadas. Então, muitas das vezes você entra num escritório de trabalho, você vai para uma empresa, enfim, independente se você é um empresário ou se você é um funcionário, você vai ali naquele ambiente, você vê um monte de gente fazendo alguma coisa. Mas será que eles estão sendo produtivos? Então, é por isso que é importante diferenciar o ocupado do produtivo. Vamos supor que você tem um vendedor. E esse vendedor ele tem uma meta para fazer, para bater naquele dia. Se ele não conseguiu fazer as ligações necessárias para que ele bata aquela meta, ele muito provavelmente está sendo improdutivo. Ele está colocando outras atividades ali no meio daquele processo que ele deveria fazer e não está fazendo. Então, é preciso pensar qual das atividades que você faz que está realmente gerando um valor real, realmente gerando um valor real, gerando um valor que seja real para você. Você pode dizer tipo, mas meu trabalho é esse, meu trabalho é isso, eu estou trabalhando porque eu estou gerando um valor real. Mas será que você está realmente trabalhando e gerando esse valor no momento que você está ali no trabalho de fato? Ou você não dá a prioridade correta? Por exemplo, quando você chega no seu trabalho, esse é um exercício muito interessante de fazer, porque a gente já está tão acostumado a uma rotina de trabalho constante e pesada, que quando você chega no seu trabalho, o que você faz? Você vai tomar um café, vai botar o seu notebook lá no lugar, isso se você trabalha no escritório, ou se você trabalha no home office, você vai abrir seu notebook, ligar seu notebook, depois você vai e volta, vai pegar um café, vai fazer Então, quando você começa a olhar para essa rotina, você pegou um café, sentou, e aí você vai abrir seus e-mails, vai olhar o planejamento que você fez no dia anterior, ou você não fez planejamento no dia anterior. Então, a partir desse momento que você começa a fazer essa investigação na sua rotina, você começa a perceber que existem alguns furos ali que estão roubando seu tempo. Por exemplo, um outro exemplo aqui para dar. Você vai olhar notícia. Eu já vi isso acontecer em várias empresas. Você chega, as pessoas estão ali no portal Globo.com, aqui fazendo propaganda na Globo, né? Mas estão no portal, estão, sei lá, fazendo até mesmo no celular, ali no Instagram ou em alguma outra rede social. Elas não estão necessariamente gastando aquele tempo para serem produtivas. E muitas das vezes o que acontece é que elas reclamam no final do dia de não ter conseguido concluir as tarefas que elas tinham para concluir. Então, essas pequenas tarefas que você faz e que não geram valor é um trabalho falso, é um trabalho de mentira. Você tem a sensação de que está fazendo algo, porque você está ali no trabalho, mas efetivamente mesmo você não está fazendo nada. E aí, você perde muito tempo com esse trabalho falso. Por exemplo, quantas vezes você levantou para tomar um café? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo, pensa aí, quantas vezes você no seu trabalho levanta para tomar um café e quanto tempo você gasta para fazer isso? Menos de 5 minutos eu ouso dizer que não é. Até para você se deslocar aonde você vai pegar o café ou se você vai fazer um café, por exemplo.
E ali você pode encontrar com uma pessoa, trocar uma ideia. Às vezes você fala, não, estou trabalhando aqui, mas realmente será que eu poderia gastar esse tempo aqui? Será que eu não poderia estar resolvendo os meus problemas, resolvendo as atividades que eu tenho para resolver? E por mais que isso pareça radical da minha parte, é porque essas pequenas atividades, por mais que elas pareçam triviais, elas pareçam sem importância, elas consomem uma energia muito grande sua. E aí você adiciona isso às decisões diárias do seu dia. Por exemplo, que roupa que você vai usar, onde, quando e o que você vai comer, almoçar, que horas, o que você, se você não trabalha em home office, o que você vai fazer de trajeto para chegar no seu escritório, o que você vai começar fazendo no seu dia. São coisas ali que, quando você começa a somar isso em volume, aquilo que antes poderia ser trivial se torna algo complexo. E aqui que a situação começa a ficar pior. Porque você começa a perder mais e mais tempo pensando nas decisões que você precisa tomar. Entende? Você para ali para... Nossa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso comer? Qual roupa que eu vou vestir? E aí você para. Uma comparação muito interessante de fazer é quando você vai escolher um filme em alguma plataforma de streaming. Você fica horas ali escolhendo, às vezes, um filme. Quando você vê, já passou 30 minutos, 40 minutos e você ainda não escolheu o filme. Você já poderia estar na metade de um, por exemplo. Então, essas pequenas decisões, elas consomem muita energia. E uma das coisas que as pessoas pensam que vai ajudar é tirar férias. Ou ficar descansando mais tempo, dormindo mais tempo, assistir realmente uma série ou um filme, mas não é necessariamente isso que vai melhorar o seu cansaço, porque ele não é físico. Muitas das vezes ele é mental. E pode ser que no começo ali você sinta uma melhora de fato, né? Sair de férias é bom, você vai sentir uma melhora ali efetiva, né? Assistir uma série, um filme também ali para se contrair também é bom. Mas muitas das vezes também o que vai acontecer é você piorar o seu cansaço. Por exemplo, você assistiu uma série ou um filme com um excesso de estímulos. Você já está muito estimulado, hiperestimulado. Isso é uma característica atual da nossa sociedade. Você é hiperestimulado. E aí você começa a piorar a situação, porque você já está hiperestimulado e ao invés de reduzir esses estímulos, você vai lá e assiste uma série que tem um monte de trama, que tem muito barulho, que tem muita cor, e aquilo ali vai pesando a sua mente cada vez mais. E aqui você começa realmente a perder cada vez mais tempo, principalmente porque você fica mais e mais esgotado. E aí outra coisa que acontece nesse nosso mundo atual, perder tempo nas redes sociais. Isso é o que mais acontece hoje. Você para ali, fica nas redes sociais, navegando, muitas vezes vendo coisas completamente sem sentido. Quantas vezes, eu estou falando por mim também, eu também sou assim. Eu tenho que lutar contra isso. Quantas vezes eu lembro aqui, isso já melhorou demais, mas quantas vezes você para olhar aqueles vídeos engraçados, ou aqueles vídeos de receita, aqueles vídeos do processo onde a pessoa está fazendo alguma coisa, que tem 2 milhões de visualização, 5 milhões de visualização. Por que isso prende tanta atenção das pessoas? Entende? Então, e não te agregou nada. Você concorda com isso? Não te agregou. Você vê um vídeo de uma receita, o que te agregou? Você foi lá e fez a receita? Se você foi lá e fez, beleza, te agregou alguma coisa. Agora, se você não foi lá e não fez, você só ficou na vontade. Entende? Então você começa a ver esses vídeos aleatórios que não agregam em nada e você vai cada vez mais somando. E isso vira um hábito e pronto. Aos poucos você vai adicionando cada vez mais água naquele seu copo que está enchendo de esgotamento. E o esgotamento mental ele nunca começa com exaustão. Ele começa com pequenos esquecimentos, irritações que parecem normais. É uma falsa sensação de controle. No começo, o esgotamento se disfarça. É um esquecimento bobo, por exemplo. Um erro que nunca antes aconteceu. Um dia de irritação que você acha que foi só um estresse. Mas então ele se instala. Você acorda mais cansado do que você foi dormir. Seu coração dispara sem um motivo aparente. Seu corpo manda os sinais e você responde: é só um café ali que eu tomei a mais.
até que o dia que ele vai te derrubar de verdade. Isso não é só para quem é inseguro. Pensar isso é um engano. É principalmente para as pessoas confiantes de si e do seu trabalho. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, como você pode fazer para identificar o esgotamento mental que está se instalando em sua vida, mesmo que os sinais sejam silenciosos e quase imperceptíveis. Eu também falo por que é tão difícil buscar ajuda. Será que existe algum tipo de motivo oculto para isso? Quando terminar esse vídeo aqui, vai lá assistir e descobrir práticas objetivas e validadas no ramo terapêutico para que você impeça que o esgotamento mental invada a sua vida, te deixando mais vulnerável ao efeito das emoções, em que um simples feedback negativo te perturba, fazendo você se sentir infeliz com o seu trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, agora o que a gente tem como um processo para, à medida que a gente vai caminhando nessa jornada do esgotamento, por assim dizer, se você entrou no esgotamento, o que acontece? Você precisa descansar. De fato, o descanso ele é importante. O problema é que muitas das vezes você descansa de uma forma errada. E outras vezes você acha que descansar é luxo, principalmente as pessoas de alta performance, principalmente pessoas, empresários, gestores que entregam muitos resultados, têm muita coisa para fazer no dia e têm uma alta performance de fato. E aí, quando para um pouco ali para descansar, fazer um trabalho mais manual, alguma coisa parecida desse modelo, onde não vai estar produzindo algo efetivamente para o trabalho, a pessoa se sente culpada, porque não tem tempo para perder. E isso aumenta a insegurança. Por falar em insegurança, eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo como que você vence o medo dessa insegurança. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Depois você assiste lá também. E você nota que a insegurança e a culpa, elas sempre têm um papel originário no problema. De verdade, assim. Porque isso acaba retroalimentando a sua ansiedade, o seu esgotamento. Porque você está se sentindo culpado. E aí isso começa a transformar você em um vilão da sua própria história. Você se acha a pessoa mais terrível do mundo. Sendo que na realidade você está muito longe de ser a pessoa mais terrível do mundo. E que todos os seus resultados serão ruins. Isso é uma das projeções que as pessoas fazem também. Se eu falhei aqui agora, todos os meus resultados a partir desse momento serão ruins. O que na prática isso não é verdade. E a culpa, ela te corrompe. Você perde completamente o sentido das coisas que você está fazendo. Sua rotina vai se tornando exaustiva. Você acha que não tem mais tempo para nada. Em que se você adicionar mais alguma tarefa, você vai entrar em crise. Foi pensando nisso que eu criei o Fim do Esgotamento, que é o meu curso que eu ensino um passo a passo seguro para que você consiga sobreviver a essa rotina pesada, usando o seu tempo de uma forma inteligente e eficaz, fazendo mais com menos esforço. Através do meu método, a grande sacada, você será guiado para longe da exaustão e da falta de tempo, recuperando o controle da sua vida e da sua carreira. Você não quer deixar isso para depois. O tempo vai passar e se nada mudar, você vai continuar com os mesmos problemas que tem hoje. Por isso, comece agora a trazer essa transformação para a sua vida. Como as vagas são limitadas, para garantir um atendimento e suporte de qualidade, clique no link da descrição e faça parte antes que seja tarde demais. Tem um bônus exclusivo também que está rolando por tempo limitado. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se quiser garantir o bônus, eu sugiro dar uma olhadinha lá para você não perder. Tá bom, Gil, agora eu preciso de um milagre para resolver meu problema de tempo. Eu preciso resolver isso, eu não consigo resolver de forma nenhuma, é um milagre mesmo. Na realidade, você precisa de buscar ser uma pessoa mais virtuosa. E aqui eu estou falando especificamente da virtude da ordem. Nesse caso, você precisa trazer uma certa ordem para a sua vida, porque poucas atividades do seu dia, elas têm um impacto muito maior na sua vida. De acordo com a regra de Pareto, 20% das suas atividades do dia são responsáveis por 80% dos seus resultados. Ou seja, fora desses 20%, não tem efeito quase nenhum na sua vida. Entende? Então, quais são essas atividades? Quais são esses 20%? Você já parou para pensar sobre isso? O que você está fazendo hoje que está te levando
para os seus resultados, para os seus objetivos. Entende? Então, quando você olha para isso, o que acontece? Você estabeleceu os 20% das suas atividades ali. Você vai escolher fazer essas atividades quando você está mais disposto. Muitas pessoas acordam mais dispostas e preferem fazer as atividades durante o dia, durante a manhã. Outras pessoas preferem estudar durante a noite e aí essa pessoa vai escolher fazer essas atividades durante a noite, por exemplo. Só que a gente está numa sociedade onde o nosso horário ele é o horário do sol, digamos assim, né? O horário circadiano, o horário do ciclo circadiano. Então o sol nasce, o sol se põe e é isso que normalmente as pessoas fazem. Então, para quem trabalha à noite, normalmente assim, pode ser que tenha alguma dificuldade a mais para poder, sei lá, entregar alguma coisa que deva entregar durante o dia. Mas isso é irrelevante. Isso aqui é só uma observação para você que tem uma adaptação diferente das pessoas que são mais produtivas de manhã, por exemplo. Então, quando você começa a selecionar essas atividades mais importantes e coloca ela no seu horário mais disposto, você está começando a usar o seu tempo de forma mais inteligente para maximizar os seus resultados. Entende isso? Então, nesse momento que você está fazendo isso, você começa a ganhar tempo, porque as principais atividades que você selecionou para fazer, que tem um maior impacto na sua vida, é claro que cada uma delas vai depender do nível de complexidade, mas você vai começar a executar essas atividades de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, sobrando mais tempo para você fazer outras coisas. Uma outra coisa que acontece bastante é aprender a dizer não de uma forma que não seja rude, que não seja ríspida. Você aceita muitas tarefas. Você é uma pessoa de alta produtividade. Você está ali, faz as suas tarefas e você aceita outras tarefas. Pessoas vão jogando tarefas ali para você e você vai adicionando isso na sua lista de afazeres. Mas você concorda que essas tarefas, você não está atuando diretamente na sua vida, você está atuando na vida de outra pessoa? Não é sua responsabilidade isso. Então, algumas coisas você, de fato, terá que recusar. Vai fazer parte do processo. Vai fazer parte de um processo onde você vai ter que maximizar o seu tempo. E, principalmente, aqui, eu não quero que você entenda que eu estou falando mal de descansar, ou falando que você não deve descansar. Na realidade, o descanso ele é importante. A gente não é uma máquina. Mas o descanso, é importante você saber isso, não é só dormir. Você pode fazer atividades que a gente chama de descanso ativa. Por exemplo, muita gente relata, isso é observável, que você descansa quando você tem contato com a natureza, quando você vai numa cachoeira, quando você faz uma trilha, quando você faz algum contato mais próximo com algo natural, você volta com as energias renovadas. Por que disso? É um descanso ativo, porque na realidade você está fazendo alguma coisa, você está fazendo uma caminhada, você está entrando na água, digamos assim, uma água às vezes até gelada, e no final você ainda se sente mais aliviado, mais descansado. Faz sentido? Então, esse tipo de descanso ativo é super importante. Isso alivia a sua pressão. E uma outra coisa é, por exemplo, você não estar preocupado com nenhum tipo de perfeição ali naquele momento. Seja fazendo uma atividade manual também, por exemplo, você não precisa fazer as coisas de uma forma que sejam perfeitas. Lembra, pessoal, descansar não é fraqueza, descansar é estratégia. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é achar que descanso é ficar deitado vendo filmes e séries por várias horas. Isso causa justamente o que eu já tinha comentado, o efeito oposto. Você está bombardeando o seu cérebro de estímulos, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu sou o Gil, terapeuta dos esgotados. Nesse vídeo eu falei sobre como sobreviver a uma rotina que seja exaustiva sem você surtar durante o processo, achando que não é capaz de dar conta de todas as suas atribuições. Você também aprendeu a eliminar as atividades que são as famosas ladras do tempo. Também mostrei como que ao criar essa mentalidade te ajuda a ser mais produtivo, sem exaurir suas forças, eliminando o esgotamento mental. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre esgotamento mental e como ter uma prática mais saudável e satisfatória com o seu trabalho, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.